ao nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Cumprimentamos também aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. E nós vamos então, irmãos, continuar a exposição que fazemos nos chamados 10 mandamentos. E nós estamos expondo o 7º mandamento. Portanto, eu convido a todos para abrirmos a palavra do nosso Deus no 2º livro da Bíblia, o Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 14. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Leiamos juntos. Não adulterarás. Mais uma vez, não adulterarás. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor nesta noite e até o momento já fizemos as nossas orações a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo ao Senhor pelos benefícios que temos recebido de Ti. Cantamos louvores ao Senhor, expressando com o profundo dos nossos corações a graciosidade, a benignidade do Senhor, que são fundamentos de nossas vidas. E agora, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra aberta para ser exposta às nossas mentes e aos nossos corações, razão pela qual nós Te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que Tu possas nos iluminar, para que Tu possas, ó Deus, nos atrair para junto de Ti, a fim de que sejamos, Senhor, instruídos pela Tua palavra, não apenas do ponto de vista cognitivo, do nosso entendimento, mas, sobretudo, dos nossos afetos, para que, ó Deus, a Tua palavra possa penetrar profundamente em nossos corações, sede de todos os nossos desejos, para que lá possa atuar de tal maneira a modificar os erros que, porventura, estejamos cometendo contra Ti, especialmente em relação a este mandamento. Pedimos-Te que Tu possas nos abençoar, portanto, confiamos nisto, na graça restauradora de Jesus Cristo, Teu Filho, em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, na mensagem anterior, nós fizemos uma introdução a respeito de vários aspectos que podem incluir o 7º mandamento: não adulterarás. Nós estamos diante de um dos textos mais difíceis das Escrituras, em razão de que, como eu disse na mensagem anterior, os pecados sexuais são aqueles pecados que mais afetam a nossa sociedade. E a razão que nós apresentamos para fazer esta afirmação é que, sem dúvida alguma, uma vez tendo Deus criado o homem à sua imagem e semelhança, e tendo Deus estabelecido a ordem de que este homem deveria se unir à sua mulher somente, e ter com a sua mulher uma comunhão tal, a ponto de tornarem-se uma só carne, o pecado agora do homem é a tentativa de subverter, de transgredir, de anular esta estrutura criada por Deus, que é a estrutura da família monogâmica, heterossexual, e que, portanto, ofende os egos, ofende o orgulho e a natureza pecaminosa do ser humano. Portanto, ao pregarmos, ao ensinarmos acerca deste mandamento, nós estamos, de fato, colocando a mão naquela cumbuca, de onde podem sair vários marimbondos, de onde nós podemos ser ofendidos, porque nós estamos tratando de assuntos bastante tensos aqui ao expormos esta ordem do nosso Senhor. Contudo, meus amados irmãos, os crentes nunca devem temer os homens, porque, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos temê-lo porque Ele pode, sim, nos condenar ao inferno. Ele pode nos lançar, tanto alma quanto corpo. Os homens, no máximo que podem fazer, é tirar a nossa vida. Às vezes, tirar a nossa paz momentânea,
mas eles não poderão nos lançar no inferno. Portanto, não devemos temer afirmar a verdade do nosso Senhor. Não devemos ter medo de dizer aquilo que a Bíblia diz sobre estes assuntos difíceis, sensíveis e que com certeza vão afetar aqui ou ali pessoas que porventura convivem com alguns destes pecados que nós estamos mencionando, que fazem parte desta estrutura maior que é o 7º mandamento. Meus irmãos, nós então vamos verificar hoje alguns aspectos das Escrituras que trabalham esta ideia da chamada imoralidade. Nós temos, como eu já disse aos irmãos, várias palavras nas Escrituras que apontam para pecados específicos que cabem no cunho ou na bandeja dos chamados pecados sexuais. Eu quero mencionar aqui apenas 3 situações nas quais as Escrituras apontam pecados desta natureza. Há um tipo de pecado, de maneira mais genérica, que a Bíblia traduz a palavra grega porneia, que, aliás, de onde vai vir a nossa palavra da língua portuguesa, a palavra pornografia. A raiz porneia, de onde vem a palavra pornografia. Esta palavra, no Novo Testamento, ela costuma abarcar tudo aquilo que envolve pensamentos, imoralidade sexual, às vezes até mesmo alguns sentimentos que têm a ver com a cobiça do ser humano, como, por exemplo, roubo, sensualidade, inveja, calúnia. Por isso mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, ele disse que é de dentro do coração que procedem estes maus pensamentos, esta imoralidade. E aqui esta palavra é a palavra porneia. Portanto, a ideia principal do Novo Testamento é de abrigar aquelas ideias, aqueles pensamentos que nós cultivamos no nosso coração e na nossa mente, que têm a ver com ideias sexuais ilícitas, e que, portanto, nós poderíamos incluir aqui todo tipo de cobiça, todo tipo de manipulação, quer seja no pensamento ou nos afetos, que apontam para esta cobiça ou essa lascívia do coração. Então, esta é uma palavra cara, é uma palavra que nós precisamos entendê-la, porque ela de fato identifica alguns dos pecados comuns na Escritura Sagrada que apontam para o coração lascivo, para um coração que cobiça pecados sexuais. Nisto nós podemos incluir adultério, podemos incluir fornicação, podemos incluir a prostituição, podemos incluir a homossexualidade e outros tipos de pecados. Aliás, eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena nota de rodapé para dizer aos irmãos que, como nós estamos trabalhando o Catecismo Maior, às quintas-feiras, certamente, com a graça de Deus, nós chegaremos à pergunta do Catecismo que trata deste pecado e dos pecados que são proibidos neste mandamento. Quando chegarmos neste momento, eu serei mais específico com os irmãos em relação a algumas ideias que as Escrituras trazem sobre pecados específicos de natureza sexual. Por estar num culto público e por ser um tema bastante sensível, inclusive tendo aqui a presença de crianças, eu não posso mencionar algumas das situações que as Escrituras mencionam. Mas há vários tipos de pecados que estão incluídos nesta ideia de imoralidade sexual. Por exemplo, nós precisamos fazer a diferença que há entre concubinato e mancebia. São 2 pecados que se parecem, mas que têm modelos diferentes nas Escrituras. O concubinato era aquela relação que havia, como hoje, se nós pudéssemos, numa similaridade, como sinônimo, nós entendemos como aquelas pessoas que nós chamamos amaziadas. São pessoas não casadas que vivem juntas. Então, é a ideia do concubinato. Mas havia antes também o modelo de pessoas que ainda não eram emancipadas, mas que tinham relacionamentos ou moravam juntas sob a supervisão dos seus pais. Esse era um movimento comum, especialmente na Grécia Antiga.
Esse tipo de movimento sexual era chamado de mancebia, eram os mancebos, eram jovens que ainda estavam sob a tutela dos seus pais, mas que recebiam dos seus pais a permissão para coabitarem. Então, eles moravam juntos, não eram casados, mas tinham a permissão dos seus pais para fazer isto. E há outros pecados, como, por exemplo, a poligamia, como a própria prostituição, há vários tipos de nomenclaturas. Mas, como eu disse, eu vou deixar para tratar disso de uma maneira mais específica quando chegar na pergunta específica deste mandamento, porque assim nós vamos poder analisar cada detalhe ou cada tipo de pecado. Para hoje e para esta série de sermões, basta que os irmãos entendam, de maneira geral, que as Escrituras condenam todo tipo de pensamento ou prática contrária àquela que foi estabelecida por Deus na criação. Então, Deus estabeleceu na criação o relacionamento sexual entre o homem e a mulher. E Deus estabeleceu o relacionamento sexual na instituição do casamento. Portanto, qualquer outro tipo de relação que fuja deste modelo estrutural é um modelo não autorizado pelas Escrituras, portanto, pecaminoso. Por isso que as Escrituras, por exemplo, proíbem algumas práticas que se tornaram comuns no nosso meio, mas também são condenadas pelo sétimo mandamento, como, por exemplo, o divórcio. O divórcio, como eu disse na mensagem anterior, e sei que é um assunto bastante sensível, que afeta até mesmo alguns dos irmãos, o divórcio é uma quebra clara do sétimo mandamento. O divórcio, na verdade, é uma concessão dada pela lei de Deus para aquelas pessoas que, porventura, não puderam, não resistiram, não conseguiram, por causa da dureza dos seus corações, conviverem uma com a outra. Portanto, estas pessoas, elas, para proteger a mulher, para que a mulher não se tornasse uma mulher impura na sociedade, então a lei de Deus permitiu o divórcio, e o homem que tivesse relação com aquela mulher e depois a abandonasse, este homem era obrigado a dar a esta mulher esta carta de divórcio para que ela pudesse ser considerada pura novamente e pudesse, inclusive, se casar. Ela não deveria ser rejeitada por outra pessoa pelo fato de ter sido abandonada por um homem. Portanto, contrariamente ao que muitos dizem e acusam as Escrituras de serem machistas, aqui nós estamos vendo um movimento contrário. É a Escritura protegendo as mulheres do machismo e da violência que os homens cometiam contra ela. Por isso que nós acabamos de ler aqui no texto de Malaquias, o profeta dizendo que Deus odeia o repúdio e a violência. Portanto, o divórcio e a violência doméstica são abomináveis ao Senhor. Devem ser, portanto, condenados por nós. Aqueles irmãos que, porventura, já se divorciaram e que agora estão casados novamente, devem se restabelecer diante de Deus e fazerem agora um novo compromisso com o Senhor, de maneira a não mais cometerem este erro, não mais cometerem este pecado, e passarem a viver uma vida conjugal conforme o modelo do nosso Senhor, o modelo que Ele estabeleceu. Aqueles irmãos que são casados, tomem cuidado, vigiem, para que Satanás não lhes tente, a ponto de vocês entregarem os seus sentimentos a outras pessoas e assim cometerem adultério ou mesmo se divorciarem por qualquer outro motivo que seja. Cuidado, amados irmãos, para que a lei de Deus não seja quebrada quanto a este aspecto. E a palavra, como eu havia dito, ela então afirma que a porneia ou esta imoralidade sexual, ela produz algo ainda mais abominável, que são as práticas que quebram a lei de Deus quanto ao casamento, aquele para o inferno. Se os teus pés te fazem pecar, porque você caminha para o lugar onde é o lugar do pecado, é melhor você cortar as suas pernas, deixar de ir, porque senão você vai para o inferno. Foi isso que Jesus ensinou. Eu disse aos irmãos aqui uma experiência muito interessante contada pelo pastor Jay Adams, quando ele aconselhou um homem que estava na prática de adultério, e este homem chegou para ele dizendo, confessando o seu pecado,
E o pastor Jay Adams então disse: você está mesmo disposto a abandonar o pecado e voltar para sua esposa? E ele disse: sim, pastor, eu estou disposto. E o pastor Jay Adams pegou o telefone, naquela época aqueles telefones fixos, né? E empurrou diante do homem e disse: então você vai ligar para a sua amante aqui na minha frente e vai dizer para ela: não tenho mais nada com você, vou voltar para minha esposa. Aquele que furtava, não furtes mais, diz a Escritura. A decisão, ela deve ser, meus amados irmãos, de fugir, de cortar tudo aquilo que nos leva ao pecado. Se é uma conversa com alguém que está trazendo pensamentos maliciosos à sua mente, você deve eliminar. Contei certa vez também de um jovem que era representante comercial e que precisava viajava por vários lugares, se hospedava em hotéis diferentes, e ele tinha o vício pela pornografia. Todos os hotéis nos quais ele entrava na internet, acessava a internet, e vários sites eram acessados. Numa sessão de aconselhamento, o pastor disse a ele: olha, você precisa se livrar disso, e para isso você precisa deixar os seus equipamentos eletrônicos, você não pode ter acesso a eles. Mas pastor, como eu vou fazer? Eu dependo deles para ter contato. O pastor o desafiou dizendo: olha, toda vez que você chegar no hotel, você deixa os seus equipamentos com o gerente, diga para ele: olha, eu preciso deixar isso aqui com você, eu não posso levar por quarto. E esse rapaz, ele atendeu a voz, muito embora disse que em alguns momentos não conseguiu, caiu em alguns momentos, mas ele conseguia fazer isso com certa frequência, até que Deus, pela sua graça, o livrou do vício da pornografia. Portanto, meus amados irmãos, o que o texto quer dizer, o que Jesus quis dizer, é que o nosso coração, ele produz essas intenções sexuais ou sensuais, que são tudo aquilo que afeta os nossos sentidos e que nos faz pecar contra ele. Por isso, nós devemos estar atentos para quanto ao fato de termos à nossa frente ou termos à disposição tudo aquilo que pode nos levar a quebrar os mandamentos do Senhor. Não adulterarás. Na mensagem anterior nós dissemos que o primeiro aspecto deste mandamento é exaltar o casamento monogâmico, heterossexual. Nós lemos aqui também no texto do profeta, durante este culto, que Deus disse com toda clareza que os casamentos deveriam ser com pessoas de uma mesma fé, porque pessoas de uma mesma fé, elas vão de fato comungar da ideia de serem fiéis. E o profeta Malaquias disse: não seja infiel com a mulher da tua mocidade. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a infidelidade conjugal é um dos maiores problemas que nós temos vivenciado, não somente entre os gentios, mas dentro da igreja do Senhor. Infelizmente, não são raros os casos de situações que envolvem infidelidade dentro das igrejas cristãs. Infelizmente, pastores caem por causa da infidelidade sexual. Infelizmente, pessoas importantes, que antes eram pregadores do Evangelho, caíram. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos, de fato, verificar o nosso coração, examinar a nossa consciência e seguir aquela ordem que nos foi dada pelo profeta Malaquias, boca do Senhor. Devemos honrar o compromisso que fizemos com o nosso cônjuge. Não sejamos infiéis. O sábio Salomão, instruindo ao seu filho, disse: goza da tua mocidade com a mulher da tua mocidade. Este é o seu prêmio, esta é a sua porção nesta vida. Irmãos casados, evitem todas as situações que possam comprometê-los. Fujam do risco de pecar contra suas esposas, contra Deus, contra a igreja. Lembre-se de que o pacto que você estabeleceu, a aliança que você estabeleceu com a sua esposa, é uma aliança eterna.
Muito embora no céu nós não encontraremos casamentos, mas certamente nos céus nós encontraremos fidelidade. Portanto, meus amados irmãos, casados, os homens, fujamos todos e pastoreemos uns aos outros. Se porventura você perceber que há um irmão que está indo por um caminho equivocado em relação a isto, abrace-o, chame-o, amarre-o no mastro, como amarraram Ulisses, para que ele não ouvisse o canto da sereia. Você, minha querida irmã, casada, evite situações que possam colocar em risco o seu casamento. Se porventura acontecer uma situação de carência, se você precisar de algum conselho, se o seu casamento não está bom, se você tem sofrido violência psicológica, financeira, física, procure conversar com uma pessoa que seja verdadeiramente honesta, fiel. Fuja de situações de risco, porque, infelizmente, muitos homens, às vezes, se aproveitam da fragilidade feminina, da carência feminina, para dar a atenção que aquele marido deveria dar e não dá, para, com isso, atraí-la e, assim, cometerem ambos adultério. Tenham cuidado, queridas irmãs, não deem lugar ao diabo, fujam de toda aparência do mal. Aos irmãos solteiros, eu quero dizer a vocês, Deus tem preparado para vocês uma bênção toda especial. Salomão, escrevendo ao seu filho, disse que a esposa é um presente de Deus. Quando Adão foi criado, Deus posteriormente criou Eva, e o texto diz que Deus trouxe Eva até Adão para que pudesse presenteá-lo. Portanto, meu querido irmão solteiro, você que é homem, cuidado, não dê lugar ao diabo. Ore ao Senhor com toda a honestidade e piedade do seu coração, para que Deus possa trazer para você aquela que Ele mesmo preparou. Ore ao Senhor, fique atento às oportunidades, procure uma irmã que verdadeiramente seja crente, piedosa, não caminhe apenas pela ilusão da beleza, porque vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é que será louvada. Portanto, tenha cuidado com os carinhos excessivos, com os abraços, com os olhares, com as conversas insinuantes, com os ambientes comprometedores. O diabo é astuto, meus queridos irmãos, e ele poderá fazer com que você caia numa fração de segundos, porque você é vulnerável no seu coração. As irmãs solteiras, as moças, tenham bastante cuidado também, porque vocês agora estão diante de um compromisso muitíssimo importante. A palavra de Deus compara vocês àquela noiva especial, às virgens que prefiguram a própria igreja do Senhor, esperando o seu noivo. Portanto, cuidem-se de sua castidade, cuidem da sua aparência, do seu corpo. Você não precisa andar por aí mostrando partes excessivas do seu corpo, guarde isto para o seu esposo. Você o fará deliciar-se. Mas o Senhor disse, cada um possua a sua própria esposa, cada um possua o seu próprio marido, porque assim convém a santidade. Portanto, minha querida irmã solteira, cuide-se, não dê lugar ao diabo, não caia em qualquer conversa mole, saiba escolher aquele que será o seu para sempre. Lembre-se de que você, ao entregar o seu coração e o seu corpo a alguém, você está fazendo isto ou disto um pacto eterno. E, meus queridos irmãos, como é triste nós vermos
meninas tão novas, tão jovens, sendo seduzidas por pessoas mais velhas, por homens mais velhos, e muitas vezes, depois de usadas, são abandonadas por aí, quase sempre com filhos para criar, porque lhes faltou maturidade, lhes faltou conhecimento, lhes faltou, sobretudo, piedade diante de Deus. Portanto, minhas amadas irmãs solteiras, amando a Deus sobre todas as coisas, amem também os seus próprios corpos, cuidem de vocês, de maneira a não entregar os seus corpos àqueles que querem aproveitar-se somente. Digo também, meus amados irmãos, àqueles que são já numa condição de viúvos ou viúvas, a palavra de Deus diz também que vocês são especiais. A palavra de Deus diz que se vocês puderem se conter quanto às questões sexuais, vocês devem se dedicar à casa do Senhor, à obra do Senhor. Portanto, eu sei que há entre nós irmãs viúvas, irmãos viúvos, portanto, quem sabe seja o momento exatamente de você repensar a sua influência, o seu papel dentro da igreja. Porque Paulo diz que as irmãs mais velhas deveriam instruir as mais jovens a serem boas donas de casa, a cuidarem bem dos seus maridos. A palavra diz que vocês têm um papel fundamental, que é o papel de instrução, uma instrução sábia, uma instrução poderosa, de um bom exemplo para aquelas que são mais jovens. Portanto, repense isso e quem sabe cumpra esta função, atraindo até você aquela que é mais jovem, que você pode pastorear, você pode acompanhar, você pode instruir na palavra do Senhor. Que maravilha este privilégio grandioso para as nossas viúvas e os viúvos também. Agora eu tenho uma palavra muito especial àqueles que são solteiros, mas que ainda são muito jovens, adolescentes. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o homem, especialmente o homem, ele deve primeiramente se ocupar com um trabalho honesto, para que a partir deste trabalho honesto ele possa ter a condição de sustentar a sua esposa. Vocês que são jovens ainda, adolescentes, não é hora para estas coisas. Ocupem-se daquilo que cabe ao Senhor. Formate o seu coração, ame primeiramente a sua família, o seu pai e a sua mãe, para que vocês possam demonstrar para os seus futuros esposos ou esposas o amor que vocês tiveram por eles e que agora você terá pelo seu cônjuge. Há tempo para todas as coisas, não se enganem pelos sentimentos, os sentimentos são enganosos, a paixão é enganosa, ela pode subverter o nosso coração, transgredir a lei de Deus. Todos nós pecamos por paixões desenfreadas. Todo pecado é um tipo de paixão desordenado. Todo pecado é uma paixão desordenada. É uma paixão que é exageradamente mencionada no coração, produzida no coração. Isso faz com que nós caiamos. Por isso a Bíblia tanto pede de nós moderação, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência, que é a capacidade, a resiliência de nós nos esticarmos até o ponto de sermos formatados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, todos nós aqui já passamos por um processo de construção estrutural, patrimonial, a reforma de uma casa, construção de um patrimônio, ou quem sabe a reforma de um carro. Todos nós já vivenciamos isso em algum momento. A nossa vida é como isto. A nossa vida é como uma construção. Ou seja, a sua casa, o seu carro, nunca são perfeitos. Eles sempre vão precisar de algum tipo de manutenção. O seu carro precisa trocar o óleo de vez em quando, por alguns quilômetros, trocar os pneus, fazer revisão. A sua casa precisa muitas vezes passar por um processo de reforma, uma nova pintura, uma nova colocação ali de algum objeto, o móvel precisa ser trocado. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós não somos perfeitos, todos nós temos um lugar onde precisamos consertar, onde precisamos fazer a manutenção.
Por isso, todos nós, meus irmãos, estamos aqui enquadrados neste mandamento. Não pense você que o fato de você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, ou o fato de você ser um solteiro fiel a Deus, que você está livre deste mandamento, ou que você está cumprindo este mandamento, porque nós não estamos. E eu digo por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, além de dizer que o adultério poderia ser um pecado sexual, as Escrituras também tratam o adultério como um tipo de pecado espiritual. Por isso, por muitas vezes, Israel foi acusado de ser um adúltero, uma nação adúltera. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso numa das suas pregações. Uma geração adúltera. E por que esta geração era adúltera? Porque nós também, meus amados irmãos, somos chamados por este mandamento a não trocarmos o verdadeiro Deus por outros deuses. E aqui eu trago novamente à memória dos irmãos os prefácios ou os preâmbulos das 2 tábuas da lei. Na primeira tábua é: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento evoca sobre nós a exclusividade de Deus. E o 5º mandamento, que é o primeiro da 2ª tábua, diz também que nós deveríamos honrar todos aqueles que nos são superiores. De modo, portanto, que, como eu já afirmei aos irmãos noutros sermões, o que está em jogo aqui é a compreensão de que nós estamos sempre diante de Deus, que exige de nós uma exclusividade na adoração, que exige de nós a devida honra que só a Ele é atribuída. Portanto, quando o mandamento diz que nós não devemos adulterar, o mandamento quer também nos ensinar, meus amados irmãos, que nós não devemos colocar em nossos corações nenhum outro desejo maior do que o desejo pelo nosso Deus. O adultério nada mais é do que eu desejar o corpo de uma mulher mais do que a minha obediência a Deus. O sexo antes do casamento nada mais é do que eu desejar o corpo do outro mais do que eu desejar a Deus. Por isto, tudo tem a ver com a razão fundamental do meu coração, com aquilo que eu desejo acima de todas as coisas. Qual é o nosso maior desejo? O salmista disse: o meu maior desejo, o meu maior prazer é o Senhor. O Senhor é o meu maior prazer. O profeta Jeremias disse: a minha porção é o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Portanto, o que governa o nosso coração? Deus e somente Deus, ou outras coisas? Portanto, repito, todos nós devemos nos examinar nesta noite, porque todos nós, em alguma medida, podemos estar quebrando este mandamento, sem sequer imaginar que o quebramos. E eu quero encerrar trazendo aqui um conselho do pastor Arthur W. Pink, apresentando alguns princípios, algumas sugestões, para que nós evitemos quebrar o 7º mandamento. Ele apresenta 5 sugestões, e eu gostaria de, com estas sugestões, encerrar este 2º sermão desta pequena série deste 7º mandamento. Em primeiro lugar, cultive um senso habitual da presença de Deus, percebendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 13. Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos. A sua esposa talvez não está vendo o seu celular, o seu pai talvez não está vendo o seu computador, o seu notebook.
mas Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor repousam em todo lugar. Aquele que verdadeiramente teme ao Senhor, ele não praticará pecado às ocultas, às sombras, porque ele sabe que o Senhor está ali. Segunda sugestão, segundo conselho, manter uma estrita vigilância sobre os sentidos, pois com muita frequência os sentidos são as avenidas, que ao invés de permitir a entrada de correntes agradáveis para refrescar, em geral deixam entrar barro e lama para poluir a alma. Faça um pacto com seus olhos, feche os seus ouvidos contra qualquer conversa obscena, não leia nada que contamine, vigie os seus pensamentos e trabalhe prontamente para expelir os que forem pensamentos perversos. Que conselho precioso, meus irmãos. Quantos de nós aqui têm fugido de piadas imorais? Quantos de nós aqui têm fechado os nossos ouvidos para conversas obscenas de colegas de trabalho? Quantos de nós aqui temos deixado de ler ou ver coisas que nos atraem para estas situações de imoralidade sexual? Terceiro conselho: pratique a sobriedade e a temperança. 1 Coríntios 9, 27. Aqueles que indulgem em glutonaria, bebedice, geralmente descobrem que seus excessos levam à cobiça. Este terceiro conselho é fabuloso. O que o Pink está querendo dizer é que se você é imoderado noutras áreas da sua vida, você está correndo um sério risco de também ser imoderado na área sexual. Se alguém não consegue fechar a boca, controlar o seu apetite, por isso se torna glutão, muito provavelmente ele também não conseguirá controlar a lascívia do seu coração. Um vício demonstra o quanto nós somos inclinados a não dar ouvidos ao domínio próprio. Portanto, o equilíbrio, o domínio próprio, a moderação, temperança, são virtudes exigidas dos crentes. Quarto e penúltimo conselho: exercite-se numa ocupação honesta e legal. Está provado que a ociosidade é tão fatal, e muitos, como a intemperança, a outros. Evite a companhia do perverso. Pink está dizendo, olha, procure algo para você fazer, trabalhe. Os irmãos devem conhecer aquele ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Não é isso? Mente vazia é a oficina de Satanás, né? Do capeta, do sujo. Então fuja disso e procure alguma coisa para fazer. Exercite-se, leia algo produtivo, encontre-se com pessoas piedosas, faça alguma coisa. Se você ficar parado, você pode ser alvo de Satanás. Quinto e último conselho, irmãos: dedique-se muito à oração fervorosa, implorando a Deus que limpe o seu coração. E ele cita aqui o Salmo 119, quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, limpa o meu coração, vê se há algum caminho mau, guia-me por caminho eterno. Para lutar, meus irmãos, contra estes pecados sexuais, é preciso uma forma de tratamento bastante rígida. Nós não pregamos aqui ascetismo, que é você fugir para o monte, como faziam os monges, que é você deixar de fazer isto ou aquilo, como se por estas coisas você pudesse alcançar a graça de Deus. Mas o que nós estamos querendo dizer é que na luta contra o pecado, nós precisamos empreender todo tipo de recurso que Deus nos dá, para que nós não caiamos naquela fórmula dos hebreus, que receberam aquela repreensão do escritor, quando disse: na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até ao sangue. O que o escritor quis dizer é que, por vezes, nós sabemos que temos aquele pecado, mas nós
não tratamos aquele pecado como deveríamos tratar. E alguns pecados, meus irmãos, eles são mais poderosos do que outros, eles são mais graves do que outros. Porque alguns pecados têm consequências muito mais perniciosas. Por isso nós devemos estar atentos. Fuja de qualquer aparência de mal. Não permita que o seu casamento seja destruído por algo que é passageiro. Não permita, querido irmão. Lembre-se de que as coisas de Deus são eternas, mas as coisas deste mundo são passageiras. Você que está namorando e que teve uma crise com o seu namorado, com a sua namorada, não pense em terminar. Tente resolver a crise. Tente resolver a crise. Porque assim você vai adquirir maturidade. Porque no casamento as crises virão. E se você se acostumar a jogar a toalha todas as vezes que a crise vier, você fará isso também no casamento. Entre no relacionamento com o coração, com a mente. Entre no relacionamento pedindo a Deus que de fato conduza você para um lugar de esperança, de paz. Peça a Deus que te dê um casamento tão abençoado, de maneira que o lugar para onde você deseja voltar todos os dias seja a sua casa, para os braços da sua esposa e do seu esposo. Isso é possível, meu querido irmão. Se você não está vivendo isso, peça a Deus que revele a você a razão pela qual este prazer do amor conjugal não tem acontecido. Peça ao Senhor que revele e trate desta situação, para que isto não fermente a ponto de causar rupturas, transbordamentos tão insustentáveis, incapazes de conter ali o casamento. Que Deus dê graça a todos os irmãos que estão aqui casados, que nós lutemos pelos nossos casamentos, que nós saibamos amar o nosso cônjuge, que nós saibamos dar ao nosso cônjuge aquilo que é direito dele, que nós saibamos verdadeiramente cultivar em nossos corações a aliança perpétua, plena, e que aquela frase que nós dissemos diante de Deus e das pessoas, até que a morte nos separe, que assim seja para todo sempre. E a vocês que ainda vão se casar, orem intensamente, a fim de que Deus lhes conceda cônjuges que sejam fiéis ao Senhor, piedosos. Irmãos, uma última palavra: casem-se no Senhor. Não cometam o erro de misturar fé. Procure um homem crente, piedoso, uma mulher crente, piedosa. Você verá o quanto Deus fará por você neste relacionamento. Não ouça o seu coração, ouça a palavra de Deus. Sabe aquele conselho que as pessoas dizem? Ouça o seu coração. O que o seu coração está falando? Lembre-se do que disse Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o subsistirá? Eu digo então o contrário do que dizem as pessoas por aí. Não ouça o seu coração, ouça a palavra de Deus. Ela sim é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e nos guarde pelo poder do Santo Espírito do Senhor, no vínculo da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.